feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, feijão. Nos primeiros séculos da nossa história, a produção de alimentos se destinava, sobretudo, a suprir as necessidades dos trabalhadores da lavoura de exportação. Só na passagem do século XIX para o século XX, com a transformação do trabalho escravo em trabalho livre, é que vão ocorrer algumas alterações. A população era eminentemente rural, então existia mais mão de obra no campo, mais pequenos produtores no campo. Com a migração, houve necessidade de se atender uma demanda das cidades em termos de consumo, porque os pequenos produtores já não conseguiam mais atender, vamos dizer, essa demanda crescente nas grandes cidades. O feijão é um dos ingredientes básicos na alimentação da classe média e a classe menos favorecida no Brasil. É a principal fonte de proteína vegetal de muitos brasileiros. E o feijão, juntamente com o arroz, constitui a base da nossa alimentação. Aliás, uma boa base. A cultura do feijão é muito sensível ao excesso de temperatura, falta de chuva, o excesso de chuva. É perseguida por um grande número de doenças, de insetos, de pragas. Não é uma cultura fácil. E a cultura do feijão, como ela tem um ciclo muito rápido, são apenas 3 meses. Se houver qualquer dano grave à cultura, ela não tem tempo de recuperar-se. O pequeno produtor de subsistência, que ainda é o principal responsável pela produção brasileira de feijão, ele não aduba bem, ele usa sua própria semente, ele não controla pragas e doenças e fica na dependência da boa distribuição das chuvas. O feijão ele é plantado o ano todo dependendo da região que você está. Então existe um plantio na época das águas, onde se planta em setembro, outubro, principalmente na região sul do país. Existe o plantio da seca, ou segunda época, que é normalmente no final de janeiro, fevereiro. Isso é plantado no estado de São Paulo e em Minas Gerais e em vários outros estados, Bahia também. E existe o plantio que está se avolumando cada vez mais, que é um plantio da terceira época, de maio a julho. A alimentação brasileira de arroz e feijão é uma tradição que já vinha vindo há muitos anos. O próprio arroz foi trazido de fora. Talvez o feijão, como um tipo de leguminosa, já existisse entre nós. Mas o fato é que era o alimento consumido por toda a população. Ele podia ser transportado para longas distâncias. Era um alimento sólido. Então, quando em grandes, vamos dizer, entradas e bandeiras nesse país afora, o indivíduo até parava a certo período, onde ele podia fazer a plantação de arroz e feijão. Ele levava como uma coisa que ele podia comer e que ele também poderia semear em certas regiões, o que eu acho que deve ter contribuído para a disseminação disso no país inteiro. Ancient Egyptians buried them with their dead. Christopher Columbus found them growing in fields in the New World. The Pilgrims learned from Native Americans how to bake them. From the very beginning, it was clear that the survival of this new nation depended on beans. They were the food of the poor and the rich, the highbrow and the low-born. They became the staple food for a nation of builders, dreamers, and schemers. And yet, there was discord. The whole question of what to put in your beans was emblematic of the regional differences dividing the bean-eating nation of the Northeast. Up in the logging camps of Maine, of course, they put maple syrup in their beans, but down in Boston it was molasses, and heaven help the cook who got it wrong. The solution to the conflict when it came was simple, elegant, and even-handed. We would use both of them. With a growing nation came the rise of the bean barons, men with names like Heinz, Van Camp, and Campbell. These were the men who built the bean palaces, ruthless tycoons who would stop at nothing to spread the gospel of beans. Amber waves of grain,
This country was built on emerald fields of beans. And if I have my way, the winds from the humble bean will blow across this country from sea to shining sea. And so they did. Entire generations grew up little knowing that any food other than beans could be eaten on Saturday night. School children thrived on them, and in times of war, armies survived on them. Boy, we ate beans for breakfast, lunch, and dinner. It was beans, I say, it was beans around the clock, and we loved them. Even so, everyone knew there was a problem. The culprit was a common bacteria found in the human gut. Beans are rich in oligosaccharides which cannot be absorbed by the small intestine. They pass into the large intestine where the bacteria digest them, producing a variety of gases such as methane and hydrogen sulfide. Basically, when you eat beans, you become a walking gas factory. Rice is one of mankind's major staple foods. Over the past millennia, religions, cultures, and arts germinated in Asia have been disseminated alongside the seed of the plants, creating a distinct cultural and social landscape. The rice seeds traveled across mountains and seas, growing lavishly where conditions permitted. Nowadays, rice is not only the basic foodstuff for over 60% of the global population, but has been adapted to different customs and beliefs, global commerce, and multinational integration. From prehistoric times to today, these stories, told from various perspectives, have shaped human civilization. The roads rice has traveled will allow us to explore the hidden human stories behind this seemingly simple grain. Why did Chinese people cultivate rice? It might be one of the most crucial questions in human history. For what reason did ancient people gradually abandon a nomadic hunter-gatherer lifestyle and become farmers, tied to the land for their entire lives? The beginning of the story might be found in a cave in southern China. Qualidades e significados de um Deus absoluto, o único Deus, a causa original, o todo. Personagens fantásticos. As formas dos personagens e a ação vital que representavam indicavam as sabedorias do olho de ouro. A força de Deus, o conhecimento e o poder que este produz, produzindo na mente a verdadeira luz, a energia vital luminosa. Uma luz invisível que torna possível a inteligência e a compreensão da realidade. Alegrem-se vocês, justos dentre os anjos. Na santa morada, entoai-lhe hinos. Anunciai o som de um alarido, em eterno júbilo, para estabelecer a trombeta do seu Messias, para tornar conhecida sua força em poder.
Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Elim.